Seja bem-vindo a mais um Keep Selling, mais um podcast aqui com meus amigos. E hoje o papo aqui vai ser super interessante. Eu tenho certeza que você aí, você que tá ligado aqui no nosso canal, eu tenho certeza que vai fazer muito sentido aí para você. Então, dá uma ajustada aí na poltrona, na cadeira ou no celular, porque eu trouxe aqui hoje dois convidados. Um vocês já conhecem, mas o outro é uma novidade que eu tenho certeza que vocês vão curtir. Mas antes, se você já é aqui inscrito no canal, dá um like aí, compartilha aí com seus amigos aí, né? Exatamente para o algoritmo do Google, o algoritmo do YouTube fazer sentido e começar a distribuir aí para outras pessoas. Porque aqui o papo é vendas, é marketing digital e a gente está sempre fazendo aqui um trabalho para ajudar aí os empresários aí, donos de loja de carro, né, para fazer sentido aí na vida de todo mundo, inclusive você que é um vendedor de carro. Aqui a gente tem relatos de grandes colegas aí, vendedores de carro, que mandam mensagem, que comentam, que falam que o podcast tá bem legal. Então eu quero, se você ainda não está inscrito, clica aí, faça sua inscrição no canal, clica no sininho, que toda vez que a gente postar um vídeo novo, a gente vai mandar um lembrete aí para você não perder nada. Olha, os convidados de hoje é o Bruno Ramos, que é o nosso contador digital, né? O Bruno, da última vez que esteve aqui, ele deu grandes dicas para você aí economizar dinheiro, pagar os impostos certinho, não pagar imposto errado. E hoje a gente trouxe aqui um jovem talento, pessoal, 22 anos, vai fazer 23 agora, que ele falou, que é o Rafael Machado. O Rafael, ele é um treinador, né? Ele é um treinador de desenvolvimento pessoal, né? É um cara que ele treina ou equipe, ou você aí lojista, você empresário. Aqui a gente vai bater um papo, vocês vão poder conhecer um pouquinho do trabalho do Rafael. E olha, já deixa aqui uma dica, fica atento, porque se você quiser contratá-lo, ele vai dar todas as coordenadas aqui, como é que faz para você poder levar o Rafael aí para o seu negócio, para a sua loja, para a sua empresa, reunir toda a galera. E olha, a nossa missão aqui no nosso podcast é exatamente, a nossa missão é essa, reunir pessoas, mentes brilhantes, mentes que pode fazer sentido em qualquer nível de qualquer empresa. Ô Rafael, seja bem-vindo aqui ao Keep Selling. Tamo junto, cara. Tamo junto que tá assistindo a gente aí, Brunão. Keep Selling, muito obrigado pelo convite. Tô muito animado para estar aqui mais uma vez, porque eu sei a importância desse tipo de conteúdo, porque eu também sou ouvinte. Uhum. Eu escuto pra caramba esse tipo de conteúdo e o quanto que eu já aprendi, o quanto que meus negócios já evoluíram escutando o podcast de pessoas extremamente selecionadas e que tem um conteúdo legal para passar. Eu sei que isso aqui vai ajudar muita gente. Muito obrigado aí pelo convite. Ô Bruno, o papo hoje aqui vai ser legal, né? Pois é, nós fizemos aquele podcast, né, o anterior, e eu achei interessante, falamos muito sobre tributação, e eu mesmo falei com o Carlos, tá na hora da gente levar o Rafael. Rafael é um cliente meu amigo, e eu tô vendo o resultado dele, falei, cara, tá na hora da gente trazer um treinador de gigante. Então tá aqui hoje com a gente o Rafa, e mais uma vez, muito obrigado pelo convite, pode contar sempre comigo. E comigo também. E sempre que a gente tiver oportunidade, nós vamos trazer aqui para você, que tá aí do outro lado, pessoas importantes para poder o quê? Agregar no dia a dia. E também hoje, Carlos, eu vou dar mais algumas dicas de tributação, claro. Nós vamos falar sobre negócios, sobre empreendedorismo, mas tem muita coisa legal ainda para ouvir. Bom demais. Então, olha, vocês estão vendo aí que a régua, a gente tá subindo a régua aqui, tá chegando uns caras aqui pesados daqui a pouco, cada dia, né, que passa, esse é o objetivo. Um podcast, você cria uma sala, e aí você começa a trazer um convidado, traz outro, e o negócio vai esquentando, e aí a gente vai tendo a oportunidade de estar trazendo pessoas que têm conteúdo, pessoas que treinam pessoas, né, pessoas que realmente fazem não só a diferença na vida de quem está assistindo, como na minha também, né? Que eu acabo aprendendo muito com vocês. E, Rafael, quando, cara, eu entrei nesse mercado digital, é engraçado porque, eu vou até contar isso aqui para quem está assistindo, porque vocês olham para a carinha do Rafael aqui, parece um garoto, né? Ele é muito jovem e um cara que treina líderes, treina pessoas. Eu acho que você treina líderes de todas as idades, né? A média de idade dos meus alunos aí gira em torno de 38, 40 anos. Olha só. Eu lembro que quando eu cheguei, o Bruno,
no digital, se eu não me engano, meu primeiro evento foi de Samuel Pereira. E eu tava lá, cara, e eu olhava assim para os lados, Rafael, e só via menino. Eu falei, caramba, e eu tava com 45 anos. E eu falei, caramba, eu sou o vovô aqui da história. E porque isso foi lá atrás, né? Foi lá quando o Samuel começou. E aí, na medida que o tempo foi passando, o Rafael, eu fui percebendo que também foi crescendo a idade dos participantes. Então a gente chega no SDA lá hoje, lá tem cara de todas as idades, né, Bruno? Então não é aquele negócio só de jovens, mas eu percebo que os jovens chegaram com tudo, né? E para nós aqui do Keep Selling vai ser bem legal estar te ouvindo, você contando a sua história, né? O que você tem feito de sentido aí na vida das pessoas. E a gente já começa te fazendo aquela pergunta: de onde é o Rafael Machado? Eu moro hoje em Lagoa Santa, Minas Gerais. O AI entrega, né, Rafa? O AI entrega, né? Do ladinho aqui, ó, de BH. Do ladinho. E eu nasci em BH, Belo Horizonte, onde a gente está gravando esse podcast, só que eu morei em Lagoa Santa a minha vida inteira. Eu passei um breve período ali nos Estados Unidos, eu morei na Flórida também. Quando eu tinha 13 anos, fui campeão regional de vôlei. Ah, é? É incrível, é uma das minhas memórias de vida mesmo, de vitória. E gosto muito da minha cidade, só que se a gente quiser expandir, se a gente quiser crescer nosso negócio, a gente tem que estar posicionado também no lugar certo, né? Então, exatamente. Eu tô migrando, eu tô saindo de lá para realmente expandir meu negócio, porque eu sei que agora é a hora. E eu sei aonde estão as pessoas que eu preciso conectar. Olha, e a gente vai falar muito disso aí, pessoal. O Rafael, ele tá falando de conexão, né? De network, né? De ambiente, né? Da importância a importância de estar lado a lado com aquelas pessoas que realmente vai agregar para o seu crescimento. É isso aí, tá vendo? Então, vocês estão vendo aí, a gente só tá iniciando o papo aqui, o papo hoje vai ser pesado, hein, Bruno? Então, e Rafael, e aí você foi para os Estados Unidos, você chegou lá aos 13 anos, né? Eu fiquei de 13 aos 14 lá, um ano, né? Teve essa crise de 2014 ali adiante no Brasil. E aí os negócios do meu pai foi afetado pra caramba, e a família toda que foi. Voltou todo mundo, aí desde então eu tô aqui no Brasil, em Lagoa Santa, e de novo migrando, né? Queria sair do Brasil de novo, só que aqui, quando você entende o jogo do empreendedorismo, sabe que tem muita oportunidade, você desiste de sair do país, né? E hoje, Rafael, até para te animar ainda mais, mas hoje a galera rica são os jovens, essa galera de 20 para cima aí, né, Carlos, Bruno? E foi muito interessante isso que você falou, porque, como você sabe, né, e até já falamos bastante, até a própria contabilidade. Eu ali na contabilidade é meio que o coração do dia a dia ali, a gente vê o coração da economia. Então nós sentimos que ao longo do tempo, aquele empresário, aquele empreendedor, ele foi ficando cada vez mais novo. Então hoje em dia no meu escritório é normal eu ter um empresário igual o Rafa, de 23 anos, com negócios aí, com resultado, né, fazendo 6, 7 dígitos. Então é bem normal. E antes não, antes a gente sabia que a pessoa, para poder crescer, para poder chegar a um certo nível, ela demorava um tempo. Então quando ela chegava a atingir um valor que fizesse sentido para o mercado da empresa, ela já estava com seus 50 e poucos anos, igual você mesmo explicou, Carlos. Quando a gente participa de alguns eventos, né, até que nós já encontramos em vários. Você chega hoje, cada vez que você chega nesse evento, é cada vez pessoas mais novas. Sim. Entendeu? Então isso aí você vê que o jovem, ele está empreendendo cada vez mais cedo. Então você viu o Rafa falando aqui, com 14 anos ele já estava aqui no Brasil e agora está com 22, 23 tendo resultado. Então isso mostra que o jovem cada dia mais está começando a empreender cedo. E aquilo que nós falamos, né, Carlos? A importância que hoje não tem tanto, mas a importância de ter isso na escola. Seria tão importante se a gente tivesse empreendedorismo, treinamento, falasse sobre posicionamento, sobre comportamento, até sobre comunicação. Se a gente tivesse um pedaço disso na escola, você pode ter certeza que o empresário, ele ia formar, ele ia poder vender muito mais. Por quê? Porque ele ia ter esse conhecimento, né? Sim. Então, isso tudo que o Rafa está passando, e até pela idade, né, por ser um jovem, né, a gente também se considera um jovem, né? Eu com 40 anos eu me considero jovem. Então, assim, mas assim, eu vejo que cada dia mais as pessoas precisam iniciar mais cedo, mas também precisa dessa instrução.
e muita coisa vai acontecer e não vai ter na faculdade. Então, o ideal é que essa pessoa tenha na faculdade esse treinamento para ela poder, ou então na escola. Faça os dois, né? Então, assim, a grande vantagem do marketing que eu vejo também é que você, hoje em dia, você pode ter esse conhecimento mesmo sendo novo, não tem idade para você começar. Isso faz uma diferença. Hoje em dia nós temos aqui podcast igual esse aqui, nós temos canal de YouTube, Instagram, que vai falar muito sobre empreendedorismo, que vai trazer essa questão de posicionamento, de treinamento, e você, jovem, já pode começar a treinar. Então é muito legal a gente abordar esse assunto, porque faz todo sentido. Eu venho treinando muitas pessoas ao longo desses últimos 3 anos, né? Se for, não sei, questão de horas aí, foram mais de 5.000 horas já nesses últimos 3 anos, sem parar, 17 horas por dia treinando gente. E uma coisa que eu aprendi, eu tenho uma missão de vida. Eu quero ganhar um prêmio Nobel. Olha só. Mas eu quero ganhar um prêmio Nobel porque eu revolucionei a educação brasileira. Olha que legal. Criança. Por quê? Porque eu sei que as pessoas elas são formadas, mas elas não são formadas ao mesmo tempo. Né? Se, por exemplo, nós saíssemos da escola com conhecimento básico em, por exemplo, marketing, empreendedorismo, inteligência emocional, produtividade. Eu falo que hoje meu público-alvo são pessoas de 38, 40. Contadores, porra, eu tenho aos montes nos meus treinamentos. Olha só. Que bom, fico feliz. Cara, é impressionante. Mas são habilidades que são esquecidas. E qual que é o problema? Principalmente do brasileiro. Ele espera estar no negativo para procurar ajuda. Olha então, só. Meu negócio está muito mal, eu vou procurar ajuda agora. Não deixa a sua vida ou o seu negócio desestabilizar para você procurar ajuda, procurar ferramenta, procurar instrução, igual eu chamei o Bruno para esse meu contador. Porque quanto mais cedo você entender o jogo do que, cara, eu tenho que antecipar os meus problemas, mais resultado você vai ter. Né? E eu, igual agora falando só para a gente finalizar essa parte de faculdade e tal, existem 2 tipos de habilidades, né? Existem as soft skills e as core skills. Soft skills é o quê? São as habilidades técnicas. Por exemplo, engenharia, medicina, né? Direito. Agora existem as core skills, que são as habilidades comportamentais. Que são habilidades que a faculdade ou tradicional não trabalha. Não entrega. Mas como que você quer ser um empreendedor formando em administração, mas não se preocupando com as suas emoções na hora de fazer uma reunião que você teve um resultado negativo? Essas coisas você não trabalha dentro da faculdade. Mas liderança, por exemplo, é uma coisa que você não trabalha na faculdade, você trabalha na prática. Sim. Né? Então, essa parada do mesclar os dois, cara, é importantíssimo. Então, jovens que estão escutando a gente, 24, 25, 26, 27 anos, não espere dar os seus 40, 50 para você procurar. Começa agora, aprenda a base e aí você chama os melhores, né? É isso aí. Ô, Rafael, bem legal isso aí. Você já começou, o Rafael já começou acelerado aí, né? E bacana, porque hoje a galera que nos assiste, né, o Bruno, a gente tem assim um perfil de um empresário nessa faixa que você falou, dos 38 até para cima, né? E antes disso, o Rafael, conta pra gente, como é que você chegou no digital? Como é que você, tão jovem, despertou esse interesse de chegar e falar assim, olha, eu quero treinar pessoas, eu quero fazer sentido aí na vida dos caras. Como é que foi isso? Como é que foi a sua chegada? Né? Quando você decidiu em escalar, né? Porque eu acredito que quando você levou pro digital, você deve ter... Sim. A mente foi em outro lugar, né? A história é legal, cara. A história é legal. Com 19 anos, na verdade com 18 anos, eu comecei a faculdade. Eu entrei por Direito. Aqui na Milton Campos, aqui em Nova Lima. Faculdade sensacional. Gosto muito da faculdade. Até hoje eu converso com os professores e tal, mas não foi meu ambiente. Não era o que eu gostava de fazer. E na faculdade, eu conheci pessoas que já trabalhavam com o digital. Jovens, que já trabalhavam com o digital, só que jovens que tinham muito resultado, né? Só que eu não achava que aquele mundo era para mim. Porque o tradicional é o quê? Você faz a faculdade, faz o seu estágio, forma, tem um emprego ali e depois você empreende, né? Nos seus 40, 50 anos ali, é o tradicional. E já eu ficava encucado. Jovens ganhando dinheiro, para mim não era uma realidade. Aí eu fiquei encucado. Aí com 18 anos, comecei a faculdade. Não gostei do que eu fazia. Comecei a levar na barriga. Com 19 anos, estou resumindo aqui para não ficar muito extensa a história. Com 19 anos eu tive que fazer uma cirurgia. Eu tirei as amígdalas aqui da garganta.
E depois dessa cirurgia eu fiquei 1 mês e meio Que vale sem lembrar ir, que a amígdalas não vale pra nada. não é? Pra encher o saco. Você tá igual eu, já tirei Só pra a ajudar. vesícula vesícula e a apêndice. O que faz falta? Ele não tá Nada. fazendo nada. Aí eu tive. Eu fiquei 8 meses tomando antibiótico sem parar. Uma coisa que eu gosto muito de treinar, acho que dá pra ver aí no podcast. Eu gosto muito de treinar. Eu fiquei 8 meses sem treinar, porque o meu corpo não aguentava o tanto de remédio que eu tava tomando. E aí a minha médica falou, cara, faz essa cirurgia, tira esse negócio de uma vez, esse negócio tá atrapalhando a sua vida. Eu fui e tirei. Só que minha cirurgia, o pós-operatório, demorou pra caramba a recuperação. Né? E isso fez com que eu ficasse muito tempo sem ir pra faculdade em casa. Né? E eu já não gostava da faculdade, e eu fiquei esse tempo em casa. Quando eu voltei, eu fiquei sabendo que eu fui reprovado de 3 matérias das 5 que eu fazia. Eu falei, cara, Não tá fazendo sentido isso cara, aqui. a minha motivação é só ir pra faculdade. Então, cara, eu conversei com meu pai pela primeira vez, e agora que vem a história do digital, como é que eu entrei. Eu conversei com meu pai pela primeira vez, porque eu tinha que pedir permissão pra ele. Eu tinha 19 anos, vivia nas custas dele, né? Eu falei, pai, os negócios não tá legal pra mim. Não gosto da faculdade, já fui reprovado de 60% das matérias. Eu vou trancar, no semestre que vem eu volto. Beleza. Meu pai, ele falou, não. Eu falei, tá. Como todos. Né, então, como todos, né? Como A maioria, todos, né? não. Pai, fique esperto, tá? Porque às vezes você esconde o talento do seu filho, que só quando você for ele vai se arrepender de não ter feito antes. Toma cuidado com isso. Treino muitos pais que se arrependem disso, cara. Muitos pais. E aí o que aconteceu? Cara, divino, Deus, destino, chame o que quiser. Na semana que eu voltei pra faculdade, eu recebi uma ligação. Eu ia de transporte coletivo. Eu andava 60 km todo dia, cara. Acordava 4 horas da manhã, 4h30 da manhã pra ir pra faculdade. Mesmo não gostando do que eu fazia. O cara, na primeira semana que eu volto, ele virou e falou assim, eu não consigo te levar mais porque a gasolina tá ficando muito cara. E aí eu falei, pai, não tem opção. Tem que parar. Tem que trancar. 60% já foi embora. Cara, tudo. Não tenho transporte. Já perdi a motivação de ir, que eu já fui demitido, não, né? Já perdi foi reprovado de praticamente tudo. E aí que meu pai ele falou uma coisa, cara, que é por que eu entrei no digital. Ele falou, Rafael, só não fica parado. Sim. Ele usou essa palavra. Ele não falou entre no digital, ele só falou só não fica parado. Que é uma coisa que eu ensino pros meus alunos. Pela primeira vez na vida eu senti um valor meu, que pra mim é inegociável, que é a liberdade, cara. Muito bom. Pela primeira vez eu falei, cara, eu sou livre pra escolher o que eu quero fazer. Eu achei isso do caralho. Demais. E aí casou essa liberdade com ver as pessoas lá atrás que tiveram resultados, os jovens lá e tal. Aí eu liguei os pontos, eu falei, cara, eu vou estudar aqui pra eu ver o que esses caras faziam, eu quero entrar também, porque são jovens igual eu, quero entrar nesse meio também. Claro. Comecei a estudar. Uma semana estudando, criei a primeira loja online, dropshipping. Né? Um modelo de negócios online que você intermedia ali negócios trazendo sem produtos ter o de estoque. fora. Sem ter o estoque, né? E que é muito usado hoje, né, Rafa? Demais, cara. O pessoal demais. aí tá escalando muito no drop Nossa, também. Tem muita gente ganhando muita grana. Cara, o que é doido, agora que vem a história que... Eu fiquei uma semana estudando e estruturando a primeira loja. Depois de uma semana com a loja rodando, eu já tava ganhando R$1.000 por dia. E eu era um vagabundo na faculdade, cara. Olha só. Um cara que realmente só cumpria a tabela. Era sinuca na faculdade para ganhar R$1.000 por dia. Eu comecei a postar isso no meu Instagram. Começava a postar resultado. E aí várias pessoas começaram a me procurar. Rafa, me treina. Rafa, me ajuda aqui a criar lojas online. E eu comecei a dar mentorias ensinando as pessoas a criarem lojas online. Boa. Que foi aí que eu percebi meu gap. Todo mundo pagava, eu não tinha dificuldade de vender, mas eu tinha dificuldade de entregar. Eu não tinha uma metodologia pronta, cara. Sim. Que aí que eu fui procurar o desenvolvimento pessoal. Eu falei, cara, eu tenho que aprender aqui algumas técnicas, né, de oratória, comunicação, sei lá, vendas, né? Eu precisava criar uma metodologia para entregar. Que foi aí que agora que entra o desenvolvimento pessoal. No meu primeiro treinamento, que foi um treinamento de oratória, a Camilinha tá aí atrás, minha namorada, eu fiz a primeira aula do treinamento sobre vícios de linguagem. Você tem que deletar os vícios de linguagem, que são as gírias que... O I e o aí. Que de acordo com cada região tem uma gíria. O pessoal de Belo Horizonte usa muito mano no final, usa muito tipo no final. Tipo, né? E aí eu aprendi que isso no seu discurso te faz vender
e produzir menos. Eu falei, cara, tá, então tem que deletar. Eu sabia que isso ia me trazer resultado. E, cara, foi muito legal, porque eu tava mandando um áudio de noite. E qual que era o exercício do professor? Era desse jeito. É muito legal essa história. O professor virou e falou assim, no seu próximo áudio, nos seus áudios de WhatsApp que você usar vício de linguagem, você vai ter que apagar e gravar de novo. Eu lembro que no mesmo dia, eu tava super empolgado saindo da aula. Cara, eu gravei um podcast. Eu gravei um áudio de 7 minutos pro meu padrinho. Falando das novidades, o tanto que eu gostei. Eu tava na casa, ela tá rindo ali, a Camila ali agora, né? E eu usei um tipo no final. 7 minutos. Você perdeu todo o seu áudio. Eu perdi. Cara, eu apaguei. Mas foi muito legal. Porque foi quando eu apaguei que no mesmo dia eu parei de usar todos os meus vícios de linguagem instantaneamente. Que foi aí que eu aprendi que a mudança é imediata quando você quer mudar. Sim. Eu aprendi isso, cara, na prática. E foi nesse dia, quando eu percebi a minha mudança, que no outro dia eu parei de usar, porque eu percebi o quão ruim ia ser pra minha vida, quando eu tirei os vícios de linguagem, que eu falei, cara, eu sou apaixonado com o desenvolvimento pessoal. Olha aí. Sabe? E aí eu lembro que foi a minha segunda decisão em tão pouco tempo. Quando eu comecei a escalar meu negócio no dropshipping, eu já fiz uma reunião com meus pais e falei, pai e mãe, não volto mais pro direito. Eles já ficaram putos. Mas eles já estavam, tipo... aceitando. Vai. Resultado. Né? Tô vendo seus resultados. Agora, o resultado faz a pessoa ir adiante. Né? Agora, em 2 meses, eu falar 2 vezes pro meu pai e pra minha mãe que eu ia sair do rolê que eu tava, cara, foi coisa de louco. Eu lembro que eu falei, mãe, larguei tudo dropshipping. Cara, eu fechei todas as minhas lojas. Tudo. Fechei tudo, desativei tudo. Porque eu apaixonei com isso aqui. E aqui vai uma parada. Quando você se apaixona, o resultado é só questão de tempo. Sim. Quando você se apaixona, você encontra as pessoas certas, você encontra ambientes certos, você faz o que tem que ser feito, o resultado é só questão de tempo. Né? Eu lembro que quando eu entrei no desenvolvimento pessoal, eu fiquei 2 anos sem ter nenhum resultado. Mas os meus 2 anos, os meus melhores anos da minha vida, sem ganhar absolutamente nada financeiramente. Mas eu era um cara apaixonado, cara. Quando eu comecei no desenvolvimento pessoal, sendo treinador comportamental, abrindo o meu Instagram e compartilhando minhas ideias, eu precisava criar metodologia. E como você cria metodologia? Treinando as pessoas e encaixando ali os pontos, os quadradinhos, né? E o que aconteceu? Eu abri o meu Instagram, no link da minha bio, eu falei, agende uma sessão comigo. Sem vender nada, porque eu não tinha produto antes. Sim. Eu ficava 12 horas por dia treinando gente. Eu fiz isso durante 5 meses sem parar. Olha só. As pessoas não têm coragem de fazer isso quando começa. Mas eu fiz. Por quê? Porque eu precisava entender o jogo. Eu precisava entrar no jogo. Mas aí, quando passou nesses 5 meses, eu queria meu primeiro produto. Foi no final de 2021. Fiz a minha primeira venda, cara, dia 29 de setembro de 2021. Minha primeira venda do meu produto de entrada. Que hoje tá R$200. Meu produto saiu de 15 para R$200 já. E hoje tem quase 2.500 alunos. Olha em só. 12 países já. Olha só. E, cara, é essa jornada. Em 2021 eu entrei e comecei a vender, né? No meio de 2022 que os negócios escalaram. Mas hoje, Rafael, quando você começou a treinar, você falou, quero ser um treinador de desenvolvimento pessoal. E aí você começou a estudar. Você começou a buscar. A gente sabe que no digital, né, Bruno, você tem ali uma escola que você fala, eu vou me matricular ali naquela universidade, naquela faculdade. Não tem, né? Então, você estudava ali, buscando conhecimento na internet, no seu celular, no seu computador. Em média, a gente sabe, né, que você vai falar assim, coisas que talvez você que está nos assistindo, você não vai nem compreender. Mas eu imagino que você maratonava, aprendendo. Cara, eu maratonava mais de um jeito estratégico. Quando eu comecei a estudar desenvolvimento pessoal, o que eu fazia? Eu sempre entendi que conhecimento por exemplo, eu ficar estudando um monte de gente ao mesmo tempo nem me levar a lugar nenhum. Sim, com certeza. Ia me deixar mais perdido ainda. Né? Eu falei, cara... E aí o que eu fiz? Eu aprendi uma coisa com um dos meus mentores. Estude apenas 2 tópicos por ano. Ou a cada 6 meses. Mas nesses 6 meses você vai destruir aquele tópico. Sim. Mas eu fui além. Uhum. Eu não escolhi o tópico, eu escolhi o mentor. Então eu escolhia uma pessoa na minha área... Eu comprava tudo dela, tudo, livro, vídeo, mentoria, curso, experiência, não sei o que, eu comprava tudo. Só que eu sugava tudo dela, porque eu precisava aprender uma metodologia completa. Sim. E foi isso que eu fiz. Hoje eu tenho 3 mentores
Olha aí. 3 mentores, eu comprei praticamente tudo deles que eu tinha condição, né, até agora, né? Tem os masterminds e tal, por enquanto não tenho condição para comprar isso, mas daqui a 1 ano eu vou ter, tranquilamente. E foi isso. Uma coisa para as pessoas, né? Você quer aprofundar? Escolhe uma pessoa, só que entre nela mesmo, compra a mentoria dela, compra o curso, compra a live dela, segue ela no Instagram, escute mais ela. Porque acontece muito isso, né, Bruno? As pessoas, principalmente no digital, escutam um pouquinho de cada um e fica perdido. E chega no final não consegue aplicar nada, porque eu queria até complementar, Rafael, pelo que eu vejo. E o Carlos já ouviu muito essa frase. É aquilo, né? É aprender e aplicar. Como se a gente estivesse numa canoagem. Você tá ali no rio, andando, você está em cima de uma canoa. Não adianta você ir lá comprar conteúdo e aprender e não aplicar. Então, o que acontece? Você ficar só aprendendo, imagina que você está numa lagoa, o que vai acontecer? Você vai ficar em ciclo, porque você só está aprendendo. Então, isso que o Rafa passou é muito importante para você também. Pegou, aprendeu o conteúdo, começa a aplicar. Porque quando você começa a aplicar, você vai começar a ir para frente. E aí você foi ao extremo naquele conteúdo. Você foi ao extremo, aí você entendeu o jogo. Ótimo, já estudei esse tópico aqui, já entendi esse jogo, aprendi, apliquei, deu certo, vou seguir. Não, esse aqui não deu muito certo, não vou seguir. Ok, você escolheu mentores. E isso eu vejo muito no digital, até porque eu atendo muita gente no digital. E tem, eu quero aprender de tráfego, eu quero aprender de copy, eu quero aprender de funil, de lançamento. Tá, mas e aí? Você está aprendendo para quê? Você vai executar todos? Você vai fazer algo específico? Então, seja legal você identificar, igual você identificou. Eu sou. Ele acaba fazendo um espelhamento também da pessoa, né? Porque você identificou ali o que você era bom. Pô, eu gosto disso aqui, de treinamento, de desenvolvimento, então você é especialista nisso. Então, eu acho que isso é muito importante, a gente escolher algo que se identifica. E, cara, você identificou que isso é bom. Se você é um bom vendedor de carros, igual a gente estava falando, de alto luxo, né? Que nós estávamos falando. Então, assim, você é bom vendedor de carros? Então, beleza, vou pegar aqui. Não, eu sou um bom vendedor de seminovos. Ok, você vai se especializar nisso. Então, acho que quando foi muito legal isso que você passou, que quando você viu aquilo que você gostava, você já parou direito, você começou a fazer drop, depois você viu que dava para escalar, mas você viu que o treinamento, o desenvolvimento era a área que te interessava mais, e ali você foi se tornando um especialista. E acho que o caminho para todos nós é isso, é se tornar especialista. Assim como hoje eu sou especialista, você é um outro especialista. E, Rafa, aproveitando aqui, queria te fazer uma pergunta. Eu achei muito interessante que você falou que você começou ali no drop, né? Você começou vendendo ali no seu CPF, depois você foi ali vendendo seu treinamento de desenvolvimento. E você falou, marque um horário comigo, e ali foi enchendo a agenda, e ele tá com trabalho, né? 12 horas para cá, 12 horas para lá, né? Atendendo sei lá quantos clientes, mais de 12 países. Tá, mas me conta, como que foi essa vida sua na hora de entender sobre empreendedorismo e o mais importante, na hora que você entendeu que não dava para ficar mais na ilegalidade, que você precisava assim começar a correr atrás de informação, de regularizar o seu negócio. Acho que é uma dica importante também, né, Carlos? Eu queria até ressaltar, mas antes, você que está acompanhando aqui, antes do Rafael, né, explicar isso aí, né, tirar essa dúvida, eu vou te chamar aí novamente para você dar um like aí pra gente aí, né, fazer a sua inscrição aqui no canal, ative aí o sininho pra gente lembrar toda vez que a gente postar um vídeo novo aqui. Eu costumo falar para as pessoas que estão começando que primeiro vender, depois organizar. Né? Tem muitas pessoas que são muito perfeccionistas e querem fazer a engenharia reversa. Não, tem que estar muito organizado para depois vender. Calma, o seu negócio ele vai crescer com a venda, mas óbvio que ele vai escalar com a organização. Todo mundo precisa vender, né, Rafael? Então, o que eu falo para as pessoas? Se você está no estágio que seu negócio está começando a escalar, você tem aquela energia, né? Tá vendendo bem, aí você realmente procura organizar. Agora, se você está começando, qual que é o limite PF, Bruno? Como é que funciona? 28 mil no ano, né? Para estar isento no imposto de renda. Então, você que vende até 28 mil no ano na pessoa física, você está isento do imposto de renda. Acima disso, aí a gente tem que partir para
planejamento mesmo. Aí tem uma arroba de um cara que eu conheci, né, e tal, tá aí. Mas então, agora sobre regularização tributária, né, quando meu negócio ele começou a escalar, quando eu falo escalar, é vender de forma estável, mas vender bem, né, ter um volume maior de alunos. Aí eu falei, cara, eu preciso de ajuda. E aí eu fui procurar um contador mais familiar, né, uma pessoa que já fez contabilidade. Um tradicional. Um tradicional, né. E aí eu tava lá, rolou muito atraso, sabe? Por ser familiar, você acaba deixando de lado porque é familiar, né? E você que tem que ficar cobrando as DAF, né, Bruno? Isso que é duro, hein? Você tem que fazer o trabalho do Você que tem que ficar cobrando o cara, mas na né? sua idade, principalmente, né, Rafael? Pra quem tá começando ali, pra quem tá buscando, igual você falou, vender, cuidar dessa parte, entre aspas, burocrática, talvez te atrapalhe um pouco, né? Cara, é igual assim, experiência aqui do Rafa falando, né? Eu tô com o Brunão faz um mês e meio. E o serviço, primeira linha. Pô, as estratégias que já aplicamos no meu negócio, o quanto que a gente já organizou, tanto internamente na parte administrativa, né? A minha mãe, que cuida dessa parte mais de administração do meu negócio, ela fala muito bem de você, porque a gente teve uma experiência passada, né? Que aí vai outro insight. Se tem um profissional, procura ele. Né? Procura o cara que é bom no que ele faz. Né? Às vezes você paga ali um valor um pouco mais elevado, mas o nível do serviço é muito melhor. Claro. Né? E isso é um mal que os brasileiros têm, que eu sempre vou trazer minha área aqui de desenvolvimento pessoal, claro. Né? Que é olhar porque é custo-benefício. Você fica nesse custo-benefício, você foi comprando coisa xing-ling, só que, cara, no final das contas, o tanto que você vai gastar em um ano com coisa xing-ling, você compra uma coisa de qualidade que vai durar 10 anos. Isso você está falando do cara que fatura aí 28, 35. E agora, quando começa a subir a régua, né, Bruno? Você começa a passar da casa dos milhões. Se paga o imposto errado, paga o tributo errado. Cara, sim. E aí você paga muito mais do que você precisa pagar, né, Bruno? Exatamente. E aí, Rafa, até para complementar a nossa conversa, por exemplo, você pega ali alguém fazendo 50, 60 mil reais por mês, e aí por puro falta de querer trabalhar do contador, o que ele faz? Ele leva a sua empresa para o Simples Nacional, né? E, na verdade, ele não fez um estudo tributário para saber se realmente é o melhor caminho. Fazer sentido Simples Nacional. Ou então, às vezes, não seja por, entre aspas, preguiça do contador, às vezes por falta de conhecimento naquela área específica. Igual ali que eu estava vendo que você estava no digital, né? Começou a escalar o seu negócio. Então, você começou a ir para uma linha do digital no qual a gente sabe dos benefícios que tem no digital. E você pode estar ali na tributação que seja um Simples Nacional pagando 13% de imposto. Então, quando você para e pensa que, nossa, estou fazendo aqui 100 mil reais para a gente colocar de exemplo, estou pagando 13 mil reais de imposto. Ou seja, o lucro pode estar indo embora na falta de planejamento tributário. E aí depois você vai procurar um profissional especialista, que o Rafa pode até falar mais aí do que eu, que quando você entende do jogo, o valor dos serviços contábeis, realmente ele pode ser maior do que aquele contador que estava fazendo por um valor muito menor, um xing-ling, né? Cara, mas só que a economia tributária, exato, no final, cara, o que faz você colocar o dinheiro no bolso com essa economia tributária, com esse planejamento, é o que pode fazer a diferença no seu negócio, né? Cara, e eu vou te falar uma coisa. Contador, ele apareceu para gerar mais lucro para o empresário. Então, o seu contador, ele tem que te fazer mais dinheiro. Porque você paga imposto na medida do que você vende. Ponto final, né? Por exemplo, o meu negócio eu vendi, eu pago imposto sobre o que eu vendi. Beleza, como que a gente pode, qual que é a estratégia que a gente pode aplicar para no final das contas eu tenho mais lucro? Empresário, você não tem que procurar faturar mais, você tem que procurar lucrar mais. Isso aí. Uma empresa, ela nasceu para lucrar. Tem muita pessoa que joga o jogo do faturamento. Sim. Tá, mas a pessoa ela vive quebrada. Cara, você tem que aprender a lucrar. É por isso que um contador bom, que entende sobre o seu mercado, isso é outra parada que me encantou no Bruno. Ele começou a usar a minha linguagem, cara. Uhum. Minha linguagem, né, do que eu faço, digital, das plataformas e tal, do exato. digital. Eu falei, cara, essa pessoa que eu quero no meu negócio. Você achar o cara certo, as né? pessoas que ele atende também. Porra. A gente está falando sobre network, todos nós somos empresários aqui. Uhum. O Brunão pode me conectar com alguém. O Bruno que me conectou pro Keep Selling aqui, olha ó. aí, ó. Não é? Então, assim, é isso.
O jogo de ser empresário é o jogo de escalar o seu negócio lucrando mais. É por isso que você precisa das pessoas certas. Hoje, o Rafael, trazendo aqui para o lado aqui do lojista de carro, né, dessa galera nossa, a gente está sempre falando aqui que ainda tem um mercado que os colegas eles precisam abrir mais os olhos exatamente para as conexões, entendeu? Sim. Talvez a gente tenha um mercado milionário, os caras faturam muito dinheiro, né? Então, assim, a gente fala aqui dos milhões para cima, até porque o carro hoje, Rafael, dificilmente você pega um carro aí com ticket médio abaixo de 60 mil reais. Hoje está tudo acima de 60 mil, né? Carro de 100, 200, 300 mil, tem para tudo quanto valor, né? Você pega os carros prêmios, a gente começa a falar aí de carros acima de 600 mil reais, milhão para cima. E isso que você falou aí é muito importante, porque esses caras também têm que estar com os contadores deles corretos, né? E os contadores também, Bruno, eles têm que correr atrás da informação. Exato, do que está rolando aí de coisa nova, sabe? Cara, e aqui, Rafa, você me falou uma coisa aí, que eu sei que você já tá até doido para contar, mas você me falou uma coisa que não me surpreende mais e eu já falei aqui sobre isso. Ô Carlos, quando você quer vender um veículo acima de 500 mil, Carlos, você já entendeu aonde que você tem que estar no seu dia a dia para se conectar com essas pessoas. Nós demos exemplo aqui, tem que estar numa academia onde que esses caras vão malhar. Porque você vai se conectar com essas pessoas lá, possivelmente. Ou até mesmo no condomínio, né? Ou até no condomínio. Você vai mudar, então, vai morar, né? Por que o Rafa falou que hoje ele está morando em um ambiente e está mudando para outro? Ele está mudando por quê? Porque ele sabe que vai ter uma qualidade de vida melhor, mas vai ter um ambiente melhor, no qual ele vai conseguir se conectar com pessoas importantes. Mas só, Rafa, que você falou uma coisa que me agrada muito e que eu falo para todo contador. Nós precisamos falar uma linguagem simples e uma linguagem que seja eficiente para o cliente. Eu tenho que estar aqui hoje posicionado como um parceiro do meu cliente, como um parceiro do Rafael, que é do digital. Então eu tenho que trabalhar essa linguagem mais simples ou não, mas uma linguagem que seja eficiente. Que o mais importante é eu ser eficiente. Não adianta eu estar trabalhando na parte contábil com uma linguagem muito burocrática, ficar falando de débito e crédito de balanço, porque não é o que ele quer. O que ele precisa entender é como que vai ser a receita, como que vai ser o imposto e qual que vai ser o ganho e como que nós vamos funcionar isso, como isso vai funcionar no dia a dia. Mais, hoje eu entendo como funciona um produto, como fazer um lançamento. Então, quando ele vem falar de um lançamento, que ele precisa explicar a nota, que ele precisa configurar a tributação, que ele precisa entender da plataforma de venda, eu consigo, como contador, auxiliar ele. Então, Carlos, até para deixar um exemplo aqui para veículos, o que a gente tem que pensar? Você que é um vendedor de veículos, o que você pode fazer para poder ter uma venda melhor? Você precisa entender do veículo, você precisa ter aquela experiência, você tem que sentir, porque quando você sentir aquela experiência, aquela vivência, cara, eu estou acostumado a andar no Porsche, por exemplo. Então, quando você vai vender um Porsche, vai ser muito mais fácil para você vender. Por quê? Porque você já conhece aquela linguagem. Você vai conversar com a pessoa que está querendo comprar um Porsche, por exemplo, você vai conversar no mesmo nível. Então a pessoa vai se sentir à vontade, ela vai se sentir aberta para poder entregar o melhor. E aí, quando o seu cliente consegue te entregar tudo que ele precisa de informação, com essas informações você consegue ter uma tomada de decisão melhor. Então, Rafa, quando você falou que eu falo uma linguagem simples, mas uma linguagem que tem tudo a ver com você, até esse momento, eu não falei com ele qual que era o valor do serviço. Nós só estávamos conversando como que seria feito as estratégias e como que seria o dia a dia dele. E aí, quando ele entendeu que eu entendia do negócio dele, assim como ele, na parte estratégica, fica muito mais fácil da gente vender. Então, se você é vendedor, entender como que funciona o dia a dia do veículo na hora de vender, fica muito mais fácil. E os próprios tributos, né? Porque, por exemplo, hoje sempre tem algumas legislações aí para vender um automóvel, de carga tributária mesmo, de ICMS, de IPI, de isenção de taxas, que se o contador também não correr atrás para se conectar... De quando traz de um estado, exatamente, né? Isso. De onde vendeu o carro, onde comprou, o que tem no carro. Onde vai ser o emplacamento. Exato. Então tem muita coisa. E isso é o profissional buscar conhecimento da área que ele está
querendo entregar para o cliente. Cara. Por exemplo, quando você pega aqui um jovem como o Rafael, eu sou um treinador de desenvolvimento pessoal. Você fala, caramba, como assim? 22 anos, treinando pessoas aí mais velhas, né? Com muita autoridade ali. E faz muito sentido, o Rafael, porque eu particularmente já participei de diversos treinamentos de lugares que eu cheguei também. Falei assim, cara, mas esse cara é tão jovem, vamos ver o que ele vai ensinar. E depois a gente sai dali e você fala, cara, eu estava de frente um gigante, né? Então, você também percebe isso quando você está treinando aí um grupo empresarial de pessoas que quando você chega lá e fala, poxa, mas esse jovem, 23 anos, será que ele é o cara mesmo? Como é que é essa receptividade aí por parte dessas pessoas? E eu, Rafa, até para complementar nessa pergunta do Carlos, esses dias, Carlos, eu vi uns stories do Rafa, que ele estava negociando com o empresário, né, para ele poder dar esse treinamento lá para a equipe, e o empresário tinha a meta de faturar, fala com ele quanto que o empresário ia faturar no ano. 40 milhões. Então, assim, para um rapaz de 22 anos, isso é uma grande sacada, e a gente quer saber como um rapaz de 22 anos vai chegar numa empresa. Eu sei como, mas como que você vai ganhar confiança desse empresário que vai faturar 40 milhões e como você trabalha isso no seu dia a dia? Eu vou dar o segredo, a cereja do bolo aqui para quem tá nesse podcast. Então, anota aí. Agora anota, aí, tá? Isso não tem em livro nenhum e em curso nenhum. Isso veio da minha cabeça. O significado de autoconfiança. Você vende mais quando você é mais autoconfiante com o que você vende. Sim, quando você tem mais confiança no que você fala para você vender. Autoconfiança, para mim, é uma mistura da capacidade que você tem de gerar resultado com o tempo. Sim. Então, você é uma pessoa que você gera resultado no seu serviço? E você é uma pessoa que está há quanto tempo fazendo o que você faz? Eu falei aqui, 5 meses, treinando 12 pessoas por dia. 2.500 alunos em 12 países diferentes. Tirando as palestras que eu já dei, que foi cacetada de palestra. Podcast também, visualizações. Então, qual que é a parada? A parada, duas coisas, Brunão. Primeiro, sobre ambiente, pra gente dizer lá que eu tenho que falar uma coisa. Se você, por exemplo, vamos falar de treino, musculação, né? Se é uma pessoa que gosta de treinar, o seu avatar também gosta de treinar, o que você vai fazer? Treino, mas procura o ambiente que ele tá também. Pessoas prósperas andam em ambientes prósperos. Só que muita gente não entende esse jogo. Você mora num bairro e você faz a sua caminhada, seu cardio. Você fala todo dia, mas o seu bairro não é o bairro que você quer chegar. E você tem a condição de sair do seu bairro uma vez por semana no domingo e caminhar em outro ambiente. Você deve caminhar no outro ambiente, porque você tem que experimentar o outro ambiente. E a pessoa que é próspera, ela tem que ver que você está no mesmo rolê que ela. Sim. Porque quando ela vê, ela fala, opa, essa pessoa tem o mesmo resultado que eu. A pessoa, ela vê você de uma forma diferente. Por quê? Porque você está no mesmo lugar que ela. É o que eu costumo brincar, né, com os meus alunos. Eu só frequento a academia hoje que tem luzinhas. Por quê? Você gosta de treinar old school. Que porra de old school, cara? Gente próspera quer andar em ambientes prósperos, ambientes limpos, um banheiro limpo. Sim, claro. Entende? Só que, igual eu tô te falando, é entender o seu avatar e entrar no ambiente que o seu avatar tá. E segunda coisa, você falou sobre linguagem, né? Que você tem que usar a linguagem do seu cliente. Uma coisa que eu falo na minha área e que a gente vai conseguir pegar o princípio aqui. Treinador bom é o treinador que pega o que é difícil e mostra que é fácil. Olha só. Né? E a mesma coisa que você falou. Contador bom é o contador que mostra que este processo é fácil para o seu cliente. Primeiro, entendendo a linguagem dele, entendendo o negócio dele, que é por isso que é legal você especificar sua área de atuação e não atirar em todos os lugares. E segundo, estudando, que é o conceito de autoconfiança, né? Que é a mistura da capacidade de gerar resultado com o tempo que você tem. Agora, pra gente finalizar, sobre empresários, não é só esse não, cara. Hoje, quando a minha demanda, né? Os meus números estão crescendo muito de resultado gerado com os meus alunos, e a minha demanda por empresários está aumentando muito. Empresários com 1.000 funcionários já me procuram. Olha só. 1.000 funcionários. Tem um empresário, não vou falar o nome da empresa aqui, mas empresa faturando bilhão.
Hoje ele é meu mentorado. Eu já sou conselheiro individual dele. Olha só, cara. Mas onde eu tô querendo chegar? Esse pessoal, ele te enxerga, de novo, pela sua autoconfiança e pelo seu tempo também. Como que você se comporta. Essa galera chega pra mim e eu não abaixo a bola. Eu sei o que eu faço. Eu faço isso há muito tempo. Eu sou bom no que eu faço. Quando você entende isso, eu tô falando pra você do podcast, mas você tem que repetir essa frase pra você mesmo quando você for vender o seu serviço. Porque você vai elevar o seu queixo. A gente fala sobre linguagem corporal, né? Sim. Você não vai vender assim, cara. Você vende assim, mostrando um pouquinho, né? Você vai olhar olho a olho pro seu cliente. olha- Autoridade seu cliente. com conhecimento mesmo. Do Não que você é? tá propondo. Então, assim, hoje eu tenho um grupo de mentorias. E neste grupo de mentorias, 90% das pessoas é um high ticket, né, um preço mais caro, meu preço mais caro que tem hoje de vendas dos meus treinamentos. E esse high ticket hoje, 90% das pessoas que compram e entram são empresários em uma média de 200 funcionários, cada um. Então, esse empresário de 40 milhões é um dos que entram nessas mentorias, né? Porque tanto que isso é muito legal sobre preparo, para finalizar e a gente continuar o tópico. Quando eu percebi esse aumento de demanda nos empresários, eu falei, opa, eu tenho que estudar mais a cabeça do empresário. Olha que legal, Sim. gente. Eu percebi que os empresários realmente estavam chegando e me pedindo treinamentos e tal, não sei o que, marcando treinamentos para a empresa deles. Eu falei, opa, eu tenho que evoluir aqui meu mindset para empresários. O que eu comecei a fazer? Eu lembro que o primeiro livro que eu li, que mudou a minha mentalidade, negócio de empresa e tal, Sonho Grande do Jorge Paulo Lema. Não foi ele que escreveu, mas é um baita de um livro para quem empreende, né? Ele falou sobre empresas, fala a história da Ambev, né? Uma pessoa de trás que conta a história dele. Eu falei, então tá, se esses empresários estão me procurando, eu tenho que falar a mesma linguagem que eles. Faturamento, negócios, lucro, empresário, não sei o que, a linguagem deles. Que eu comecei a buscar os ambientes e os conteúdos que eles também procuram. Né? Que é isso. E aí isso faz com que eu me equalize a eles e que eu fale a mesma linguagem, mesmo sendo um cara com 2 vezes mais novo que eles. Sim, claro. Às vezes 3 vezes mais novo que eles, só que a gente está jogando um jogo de igual para igual, né? E eles olham pro meu serviço como, cara, que serviço legal. Ô, Rafael, você começou a falar aí, eu li um livro, né? E aí você começou a falar, né? De mastermind, de entender aí a cabeça dos empresários. Eu falei assim, eu já sei qual livro que ele leu. Eu falei, Napoleão Hill, A Lei do Triunfo. Cara, Porque Napoleão Hill, ele fez exatamente isso aí, né? Napoleão Hill, um grupo de industriais da época, pagou Napoleão Hill, falou assim, olha, ele era um jornalista, falou, você vai parar de escrever para os jornais e você vai estudar o comportamento dos milionários. E aí ele começou a fazer essa pesquisa, ele começou a encontrar com os caras, a conversar, e isso durou 15 anos. Então, por isso que de lá para cá surgiram vários os livros de Napoleão Hill. Eu gosto muito, eu leio Napoleão Hill, entendeu? Eu tô com ele também de para casa que eu ganhei. Isso, exatamente. Eu dei para ele e falei assim, é a Bíblia aí, lê porque faz muito sentido. Cara, eu posso te dar um exemplo na prática no mundo de carros? Pode, claro. Foi um lançamento da Fiat recentemente, o Fastback, né? Fastback. Parece com qual carro? Olha, aqui, parado aqui no estacionamento, o dia que eu tava com uns caras, falou assim, cara, um cutucando o outro, falou assim, vem cá, parece uma imitação do X4. Agora que entra a minha área de novo. Toda pessoa de sucesso, primeiro, ela tem sucesso porque ela identificou os padrões de sucesso. Toda pessoa de sucesso, ela identificou os padrões de sucesso. Que é o que você falou. O Napoleão Hill, o que ele fez? Ele identificou os padrões. Claro. Depois que você identifica, você aprende a viver esses padrões. É isso aí. Que é o que o Fastback fez. Ele identificou os padrões de estouro de vendas e criou, no caso, viveu o padrão. Exatamente. Recorde de vendas, Isso. estouro de vendas do carro. Quem não tem condição ali, tem vontade de ter um carro com a lataria um bonita X4 e tal. que não cara, consegue. compra o carro, entende? Isso aí. É esse o jogo. Você identifica, você vive. Mas a Fiat, ela não vai conseguir fazer o que a X4 faz. Porque a X4, a BMW, ela criou o padrão. Ela tem uma experiência própria, né? É isso. Então, primeiro, identificar. Segundo, viver. E terceiro, criar. As mentes mais brilhantes, Thomas Edison da lâmpada. Isso, pô. O que ele fez? Criou a lâmpada. Ninguém vai ser maior que ele. Mas esse é o rolê. Claro.
A sua vida, 99% dela tá nesses dois, identificar e viver, identificar e viver. Então se preocupa a partir de hoje a identificar os padrões e depois se preocupa a viver os padrões, porque você vai ter o resultado que você quer. É aumento de venda? Você vai aprender a vender mais, porque você vai identificar os padrões de quem vende muito, né? Você quer, não sei, gerenciar melhor as pessoas? Então, procura pessoas que gerenciam pessoas muito bem, identifica os padrões dela. Só que quando você identificar, você tem que aprender a viver. Exatamente. Outro problema que as pessoas têm, ficar questionando demais. Cara, para de questionar o que dá certo. Para de questionar o que dá certo. Aplica o que dá certo, porque você vai ter resultado. O sucesso, ele é replicável. É isso aí. O sucesso, ele é replicável. Ô, Rafa, eu até queria falar aqui sobre uma questão, uma palavra que nós usamos aqui, que é prosperar, né? E todo mundo quer, né? Todo mundo quer, e aí vai ficar esse insight aqui pra você, se você quiser anotar, igual o Carlos falou, né? Anota. Não deixa de anotar, de seguir, tá? Isso aqui é muito importante. Olha como é que foi o jogo do meu escritório, como foi o jogo do escritório para prosperar. E eu já entendi aonde que meu cliente estava e eu já estava indo até ele. Só que antes disso, sabe que a grande sacada? Eu como líder, eu vou treinar gigantes. Então eu como líder, eu quero treinar gigantes. Por quê? Eu quero chegar num nível, mas as pessoas que estão comigo, eu também quero que elas prosperem. Então qual que foi a grande sacada que eu fiz? Comecei a frequentar eventos, a estar lado a lado com o meu cliente. E depois eu comecei a levar o pessoal do meu escritório para poder estar nesse mesmo ambiente. Para eles poderem entender o jogo que eu estava jogando. Porque não adianta nada um líder ir lá, ter aquela experiência e os seus colaboradores, quando ele volta para dentro do seu escritório, para dentro do seu ambiente, os colaboradores estão jogando outro jogo. Não tem o mesmo nível de energia. Não tem o mesmo nível de energia. E qual foi a grande sacada? Eu falei, não, eu vou treinar gigantes. Aí você fala, Bruno, mas a longo prazo, essas pessoas, esses colaboradores, eles vão deixar o seu ambiente de trabalho que eles estão produzindo. E eu falo, eu não estou preocupado com o colaborador que vai sair a longo prazo, porque a curto prazo e a médio, o que ele vai entregar de energia, que vai fazer diferença na empresa, vai gerar um resultado enorme. Então a gente vem muito por essa sacada. E eu hoje, na contabilidade, estou treinando gigantes. Por quê? Os meus colaboradores, sendo grandes, eles vão entregar um resultado muito satisfatório. E o empresário, o que vai acontecer? Ele vai escalar cada vez mais. Então, eu estou aqui hoje para quê? Para prosperar junto com os meus colaboradores. E isso foi uma grande sacada que eu vi você falando sobre prosperar, sobre ambiente. Isso faz toda a diferença. E hoje todo mundo, né, o Bruno? O cara, ele começa a trabalhar numa empresa e com qualquer função, o prosperar, ele tem que ser hábito na vida das pessoas de buscar a prosperidade. Quando a gente fala buscar a prosperidade, a gente está falando do cara ganhar mais, né, faturar mais. Né? E a ambiência que você falou, ele faz todo sentido, porque se você estiver num ambiente onde a possibilidade de prosperar é muito remota, você tem que sair fora. Sair fora desse ambiente, mudar a ambiência. É igual o Rafael falou, né? Talvez você está fazendo a sua caminhada ali perto da sua casa e aquilo ali não está fazendo sentido. Se você quer se relacionar, muda de bairro, muda num domingo, tira o domingo, vai fazer uma caminhada num outro lugar, exatamente. No ambiente onde você quer frequentar. Isso, um ambiente que faz sentido, né? Que se sinta bem. E não sei se você lembra, você já me conhece há mais tempo, você sabe. Eu fazia muito caminhada ali na região que eu morava e ia até certo ponto, né, do bairro. E aí eu comecei a pensar em trocar de casa, né? E aí eu fazia sempre um caminho, sempre aquele caminho. Igual o Rafa falou, a gente sempre fazendo aquele caminho. E eu resolvi mudar. Falei, não, agora eu vou começar a passar por dentro dessas casas aqui, que são casas maiores, com espaço maior, vou começar a passar por aqui. Cara, comecei a passar por aquele caminho. E aquele ambiente começou a fazer parte da minha vida. Então, aquelas pessoas que eu encontrava já eram familiar. Quando eu passava naquela rua, eu falei, cara, aqui eu tô tranquilo, aqui eu tô em casa. E foi passando o tempo, e a pandemia, eu resolvi trocar de casa. E aonde que eu fui morar? Na rua que eu comecei a passar, naquele ambiente que eu comecei a frequentar. Por quê? Aquilo dali começou a fazer parte do meu dia a dia. E aí rolou aí uma lei da atração. E ali começou a fazer parte da minha vida. Rolou a lei da atração. Então o que aconteceu eu também com gosto. isso? O que aconteceu? A gente acaba puxando aquilo que a gente quer. Então se você quer
andar com pessoas que têm resultado. Se você quer ter mais resultado, o que você tem que começar a fazer? Andar nesse ambiente, conviver com essas pessoas, começar a desejar. Ô Carlos, nós fomos no evento, você estava até junto comigo, que o rapaz falou o seguinte: cara, você quer ter uma Ferrari? Aí o rapaz falou: quero ter uma Ferrari. Tá, então a primeira coisa que você vai fazer amanhã é sair daqui, vai passar num lugar onde tem uma Ferrari, vai entrar dentro dela, vai sentir aquele ambiente. Exatamente. E vai colocar uma meta. Porque não adianta nada a gente... eu tenho o desejo de ter uma casa nova, ter um carro novo, mas você nem entrou nesse carro, você nem frequentou esse bairro. Exatamente. Então você vai começar a frequentar, a estar lá dentro, vai entrar dentro do carro, vai sentir e vai falar: nossa, hoje eu não tenho, mas daqui a um tempo eu volto. Porque quando você volta com isso para dentro ali do seu dia a dia, o que vai acontecer? Você vai começar a produzir para poder vivenciar aquele momento de novo. A gente estava falando aqui em off aqui sobre lei da atração. E lei da atração é muito importante para todos nós, né? Hoje, talvez aí no seu negócio, independente do que você faça, se você é um empreendedor, se você é um empresário, ou se você é um vendedor da loja, tudo que você mentaliza, tudo que você deseja muito, é algo do universo mesmo, né, o Rafael, de as coisas acontecerem. Então, aquelas pessoas que também só pensam coisa ruim também, isso vira para a pessoa. Então, assim, hoje, até por esperteza mesmo, eu acho que faz muito sentido você começar a mentalizar coisas boas para a sua vida. Hoje a gente fala muito de prosperidade, né? Mas prosperidade, para você ser também próspero, você precisa desejar muito isso aí. E aí a gente já falou aqui, o Rafael falou, o Bruno, sobre a ambiência, né? De você estar num ambiente próspero. Talvez se você está aí na sua loja e você, por algum motivo, você reclama aí do seu patrão, reclama do seu gerente, reclama de onde você está. Então, se você começar a mudar, se você começar a inverter essa mão aí, começar a pensar coisas boas, começar a atrair aquele cliente que você gostaria de atender aí no seu negócio, olha, se você usar somente o poder da sua mente, você vai encher sua loja, você vai fazer bons negócios, você vai alcançar aquele salário, aquele dinheiro, aquela grana que você gostaria e, consequentemente, você vai adquirir as suas coisas. É bem isso aí, né, Rafael? A lei da atração, eu falo que são 4 coisas, né? Nós somos repetidamente o que nós ouvimos, o que nós falamos, o que nós sentimos e o que nós visualizamos, né? Então, se você hoje se preocupar em, eu preciso ver coisas diferentes, eu preciso sentir coisas diferentes, eu preciso ouvir, eu preciso falar, aí você muda o seu jogo, né? Pode pesquisar no Google aí, depois desse podcast, só depois, tá? Só depois, o teste do arroz. Já viram o teste do arroz? Sim. Que eles falam, são 2 tigelinhas de arroz, o mesmo arroz preparado do mesmo jeito, não, o mesmo arroz, né? Da mesma panela. Você briga com o arroz, você fala palavras negativas, e o outro você não fala nada, fala palavras mais carinhosas e tal. O arroz que você falou negativamente, ele apodrece em mais tempo, né? Mais rápido. Por que isso acontece? Porque eu gosto de falar que tudo é frequência. Tudo é frequência. É engraçado, eu vendo menos quando eu estou com a frequência mais baixa. Com certeza. Impressionante. Não tem como explicar essas coisas, né? O mundo espiritual não tem como explicar esse rolê. Mas é isso. O mundo é frequência. Você é frequência. Nós somos frequência. Se você alinhar e aumentar sua frequência, você muda a sua vida. Esse aqui é um exemplo bem legal. Brunão, você tem filho hoje. Sim. Pô, quando a sua esposa engravidou, quantas mulheres grávidas você viu na rua? Toda hora. E carrinho de bebê passando pra cima e pra baixo. É isso aí. Isso é muito louco. Sabe por causa de quê? Porque o seu cérebro só te dá o que você já tá pensando. Um carro, quando você tá procurando um carro pra comprar, né? Cara, é uma coisa impressionante. Você começa a desejar aquele carro, o carro começa a passar na sua frente Toda hora. É. Agora, quem gosta de anotar os conteúdos, o nome disso é Sistema de Ativação Reticular. SAR. O que é o SAR? Tudo que você pensa, você vê. É isso aí. Tudo que você pensa e você vê. Agora, nós, como estrategistas da nossa própria vida, nós precisamos nos preocupar em ver coisas diferentes. Rafa, quais coisas? As coisas que vão me levar para o meu objetivo. Eu gosto de fazer sempre engenharia reversa quando eu vou treinar pessoas. Onde você quer chegar? Essa é a meta.
lei da atração meta, né? A gente vai chegar Sim, em objetivos agora. Meta. Se você quer chegar aqui, o que você tem que pensar, ouvir, falar e ver de diferente? Como que você pode aumentar a sua frequência para você atingir isso? Como é que você, através do que você faz, mudar o jeito que você vê as coisas para você ter mais resultados? E aí você alcança mais coisas, né? Isso, na minha vida, isso tá no meu carro, todo mundo que me acompanha sabe, o Volvo, famoso Volvo, eu sou apaixonado com o Volvo, a marca Volvo de carro. Eu tenho. Aí, eu tenho um, cara, é maravilhoso. E todo mundo do meu Instagram, meus alunos, eles sabem que o meu carro é Volvo. É engraçado que toda vez que um aluno meu vê um Volvo na rua, tira foto e me manda. É impressionante. Mas, Rafael, você falou aí, Bruno, eu sou testemunha aqui presente. Você conhece a Rê, minha esposa? Uhum. Ela também com lei da atração. Cara, a Rê, lá a gente tem uma conexão que um começa a ler um livro, termina, passa para o outro e depois a gente fica debatendo. A Rê, ela pegou o arroz e pegou 2 potes e fez o arroz branquinho, cara. Colocou lá e ela começou a jogar palavras negativas nesse aqui e aqui só palavras positivas. E colocou lá, eu falei assim, tipo assim, né? Falei, será que isso vai dar certo? Eu, né? Falei nada, né? Falei assim, não, eu peguei no YouTube, uma mulher fez isso e eu vou fazer também. Pra ver se realmente, cara, vai lá, ó, tá lá em casa, vai lá ver o arroz, cara. É impressionante, cara. Um pretinho e o outro ali branquinho, cara. O mesmo arroz, ela pegou na mesma panela. Então, é o poder das palavras também, né? Cara, isso é importante. É o poder das palavras. Falando cara. nesse assunto, algo importante que eu vivenciei no escritório, e talvez você aí também, na onde você trabalha vendendo seu carro, na sua agência, concessionária, eu não contrato pessoas que são azaradas ou mentirosas. Isso eu já falei outras vezes e vou falar. Eu não contrato pessoas que são azaradas ou mentirosas. Mas como é que você identifica esses caras? Aqui que tá o segredo. Como é que você identifica esses Eu tinha uma funcionária, né, há mais tempo, que na primeira semana, o que aconteceu? Ah, Bruno, meu pneu furou, eu vou atrasar, aconteceu assim, tal, e ok. Uma vez aconteceu, a gente respeitou, isso acontece com qualquer um. Aí na segunda semana, o meu carro aconteceu isso, aconteceu aquilo, e ela estava ainda no período de experiência. E aconteceu de novo, falei, ela tá um pouco azarada, mas pode acontecer. E ali eu esperei aqueles 30 dias, mas nos 30 dias de contrato de experiência, voltou a se repetir. Mas eu quis dar oportunidade porque o desenvolvimento profissional estava acontecendo, mas ela estava muito azarada. E aí eu dei mais 30 dias. E dentro desses 30 dias, cara, aconteceu mais vezes. E aí eu falei, cara, eu não trabalho mais com pessoas azaradas ou mentirosas. Porque ou ela estava falando mentira dentro do meu escritório, que estava acontecendo vários eventos aleatórios, ou então ela é muito azarada. E se ela é muito azarada, eu não quero ela perto de mim, dentro do meu escritório. O ambiente fica ruim, né, cara? O ambiente fica negativo. Então, é assim que eu identifiquei. Eu passei ali, eu tive que vivenciar e ou ela era mentirosa, ou então ela era muito azarada. E essa pessoa, para dentro do escritório, uma pessoa com tanto azar ou com tanta mentira, não ia dar certo. É porque não tem compatibilidade, né? Uma pessoa feliz andando com uma pessoa triste. Não tem compatibilidade. Não vai rolar, né? Então, existe um dado estatístico que as pessoas elas trocam energia a 1,5 km em raio de circunferência. 1,5 km. Então é por isso que é importante a parada do ambiente que a gente falou aqui já. A gente falou tantas coisas hoje aqui já que interferem nessa coisa de energia. E é muito legal, a gente falou sobre prosperidade também. A prosperidade é um estilo de vida, né? E a prosperidade é você entender essa lei da atração e você realmente trazer isso para a sua vida. Sim. Você desejar ser uma pessoa próspera, né? Porque se você desejar de forma repentina, repetidamente, automaticamente a sua linguagem consigo mesmo muda e a sua linguagem com os outros muda também. Quem está assistindo a gente, uma coisa legal, tá? Hoje você brigou no trânsito? Isso é uma coisa que eu tô no carro com muitas pessoas, né? Eu sempre vejo as pessoas brigando uma com as outras no carro. Eu tava com um amigo meu no carro e ele lá não parava de brigar.
todo mundo que tava andando um pouco mais devagar. Um monte de coisa, né? Eu falei, velho, você já viu seus resultados? Eu falei com ele. Ele, não. Eu falei, cara, você só fala bobagem o dia inteiro. Só fala coisa negativa. No trânsito, você tá brigando com todo mundo, cara. Você tá achando que você vai ter uma vida próspera desse jeito? Muda a forma como você comunica com os outros. Para de xingar, você não erra no trânsito também. Não, eu falo isso com as pessoas. Tá, você não pode deixar... As pessoas não podem errar com você no trânsito. Mas você pode errar. Você não pode, às vezes, deixar de dar a seta. Agora a pessoa não dá a seta, você vai e manda ela tarará, e fala que ela tem que ir para tal lugar. Então, assim, é entender esse jogo do poder das palavras, que é muito importante. Um teste legal. Na próxima vez que você tiver gripado, muda a linguagem. Fala, de vez de você falar, estou passando muito mal, fala assim, estou em processo de recuperação. Você aumenta, no caso, a sua imunidade e você recupera mais rápido. Olha aí. Isso acontece, cara. Isso é bizarro. Isso com palavras positivas, negativas, né? Então a forma como você comunica gera muito resultado. Sim. Pra gente finalizar, né? No caso, uma parada que eu quero falar, eu dei meu primeiro treinamento presencial em março do ano passado. E teve um cara, um dos gerentes gerais da Leroy Merlin, ele foi no treinamento, ele amigo de família e tal, né? Pra uma visão de aluno, mas uma visão crítica pra gente melhorar e avançar mais rápido, né? Ele anotou lá, ele falou, Rafa, eu anotei 20 páginas de conteúdo, anotei 2 de críticas construtivas. E ele usou uma palavra que mudou meu jogo. Ele falou assim, Rafa, você tem aqui algumas oportunidades para fazer melhor. Quando ele falou oportunidade para fazer melhor, eu falei, caraca, peguei. Ele não usou o erro, ele não falou você errou. Sim. Ele falou, você tem uma oportunidade para melhorar. Vai crescer mais ainda. Depois que ele falou isso, eu falei, eu entendi o jogo do poder das palavras. Peguei. E aí, quando eu, por exemplo, vou dar um feedback, o que eu falo? A gente tem uma oportunidade aqui pra gente fazer muito melhor. Assim, e até a forma de você receber isso muda, né? Cara, é isso. Cara, hoje é o que o pessoal... Hoje, todo mundo fala, né? Todo palestrante fala, olha, pra você se dar bem, você não pode ter medo de haters, né? Principalmente na internet, você tem que adorar os haters. Isso, você tem que gostar, porque se você souber fazer a leitura igual você fez aí, não que o cara foi um hater, talvez ele foi ali para somar, falou assim, olha, eu vou anotar algumas coisas aqui que pode melhorar, mas ele colocou de uma forma correta, e aí você absorveu o que ele falou, opa, isso aqui faz sentido, eu vou nessa tocada, né? Porque hoje, a gente vê aí, o mercado, ele é igual para todos. E aí, por que tem hora que a gente vê assim e fala, por que esses casos aqui são mais sucedidos do que esses aqui, né? E aí, quando você começa a analisar o comportamento das pessoas, você começa a avaliar exatamente isso. O que esse cara faz de tão errado, o que esse cara aqui faz de tão certo. E são os mínimos detalhes. É igual você falou, você está num trânsito, você está xingando, você está piscando para cortar, você está buzinando e uma série de coisas. Acontece, né, Bruno, com todos nós. Ali você está num trânsito, ali você dá uma fechadinha no cara sem querer. E eu, por exemplo, o Rafael, cara, se por algum descuido, o cara entrou no seu ponto cego ali, você não viu, você deu uma fechadinha, enquanto eu não paro e peço desculpa pro cara andando mesmo abaixo ali e levanto a mão e dou um joinha e tal. Quer dizer, eu saio daquela ali muito bem, porque eu vejo que o próprio cara do outro lado fala, caramba, esse cara não fez por querer. E é um cara com nível muito bom, porque ele se desculpou, né? E as pessoas hoje não pensam assim, né? Já sai xingando e já sai. E você falou aí, eu achei muito interessante, porque aconteceu comigo. Eu saindo do escritório, aí fui fazer a rotatória, tem um pare pra gente entrar ali na BR, o motoqueiro veio e pá, bateu e voou longe, né? E a primeira coisa que eu fiz, o carro tá até amassado, até mostrei o Rafael. A primeira coisa que eu fiz foi encostar o carro e fui lá nele. Falei, cara, como é que você tá? Você tá sentindo bem? O que você tá sentindo? Pô, olha a mentalidade. Aí o cara, só encostei, já corri pra socorrer. Aí o cara, não, eu tô bem, vou levantar. Falei, não, calma, nós vamos encostar aqui direitinho, não levanta, vamos chamar o SAMU. Não precisa chamar, tá tudo bem. Encostamos o carro. Encostamos ali, bateu, cara, como é que tá sua moto? Vamos ligar. Ele queria ligar pra mãe, desesperado. Eu falei, nossa, será que ele tá com a sensação que ele tá morrendo? Que ele caiu no chão, a primeira coisa que ele falou, liga pra minha mãe, liga pra minha mãe, liga pra minha mãe. Eu falei, nossa,
sensação dele não deve estar boa. Mas eu falei, cara, respira, vamos abaixar a adrenalina, vamos voltar. E aí nós vamos encostar. Encostamos o carro, aí ele queria que ligasse pra mãe dele. Não é porque ele tava indo embora, não. É porque a mãe dele trabalha com seguro. Ele já queria socorrer. Acionar. Falei, calma, respira. Não, esse é seu carro. Falei, cara, o carro é de menos. Como é que você tá? Você tá bem? Tá, só tô sentindo uma dor. Não, vamos ligar pro SAMU. Não precisa. Ok, encostamos o carro. E aí, ali eu resolvi, fizemos ali boletim online, resolveu aquela situação toda. E aí eu fui embora e cheguei no escritório para trabalhar. O carro, acho que era 12h15, quando bateu 1h eu já estava no escritório. Fui em casa, almocei, voltei 1h, eu trabalhava de volta no escritório normal, como se nada tivesse acontecido. E assim, tinha socorrido, né? O carro, para mim, é o de menos. Claro. E aí o pessoal falou, cara, eu tô impressionado com você. Falei, por quê? Você está trabalhando como se nada tivesse acontecido. É, isso aí. Bateram no seu carro, vai ter que consertar ali, cara, tem seguro, tem isso, vai ter que encostar. E você tá aqui normal, como se nada tivesse acontecido. Eu falei, cara, não aconteceu nada. É isso aí. Porque a saúde do motoqueiro tá ok. Ele não precisa socorrer. Você entra numa outra frequência, e a gente tá numa frequência que eu não Olha, tô preocupado com o bem material ali, que é o carro que vai consertar. Eu sei que isso vai resolver. Eu tenho outras demandas que estão aqui e é isso que eu tô trabalhando. Porque consertar o carro, nessa situação, é o mais simples. Porque a saúde da pessoa tá bem e eu tô bem de saúde, então o resto a gente corre atrás. E o que acontece é que hoje a gente começa a relacionar em umas rodas com pessoas que você começa a enxergar outros valores. Vou te dar um exemplo aqui, para vocês dois. Semana passada isso virou quase que meme nacional. Um cara, ele estava no carrão dele lá, um cara conhecido, nem vou falar o nome dele aqui. Ele estava lá no carrão dele com um motorista particular e de repente um cara de uma Kombi, ele foi estacionar, não sei se você chegou a ver isso. Ele estacionou e uma Kombi, o cara relou no para-lama do carro, arrancou tudo, aquela confusão. O cara desceu, um cara que na televisão ele é o pagador de pau para todo mundo. Não, que você tem que... ele faz muito para patrulha do consumidor. Entendeu? Você já deve estar ligado quem que é aí. Eu vi. E aí o cara desceu já xingando o moço. Você vai ter que pagar e que não sei o quê. Eu falei, caramba, o cara, ele posa lá de um milionário. Entendeu? O cara esbarra no carro dele, ele não vai pagar nada. Aquilo ali tem seguro. Entendeu? O moço lá, por um descuido com uma Kombi, né, de trabalho, ele esbarrou no carro do cara. Então, para milhões de pessoas que viam aquela cena, você falou, cara, tudo que esse cara prega, tudo que esse cara faz, caiu por terra com aquele show que ele deu ali, de um para-choque. Por um simples motivo. Que se ele gastar muito ali, vamos colocar que ele vai gastar franquia. 5 mil reais, porque deve ter estragado pouca coisa. Esses carros de plástico, você puxa ali no para-choque, arranca tudo, entendeu? Então, assim, é a frequência. Eu acho que quando você está numa frequência boa, nada te abala, cara, entendeu? E é isso. Eu acho que a gente tem aquela parada também, né? Você maior do que os seus problemas. Isso é importante, né? Isso é um exercício da pessoa, né? Você sempre ser maior do que os seus problemas. Pois é. Então, pessoal, olha só. Vocês estão vendo aqui, o Rafael parece que tem 35 anos, né? De idade, né? Um cara com uma mentalidade aí bacana, energia boa. Aqui, essa sala aqui, a gente tá falando de energia, de vez em quando eu tô lá na TV, né? A TV na outra torre aqui, Rafael, qualquer dia que você tiver um tempinho que você quiser lá conhecer, de vez em quando eu tô precisando pensar uns negócios diferentes, eu venho pra cá, eu venho pra essa sala. Que essa sala aqui a gente só grava podcast, a gente não faz mais nada aqui. Fica aqui, instaladinho aqui, é só o podcast. Por quê? Porque a energia aqui dentro, cara, ela tá tão legal, porque é lógico que a gente só convida gente que a gente sabe que tem uma energia boa para fazer sentido às pessoas. E o ambiente, ele fica assim, ele fica poderosíssimo. Então, o dia que você estiver lá embaixo, lá que você quiser dar uma energizada, vem pra cá. Vamos subir alguns andares, vamos ligar a câmera e começar a conversar. É isso aí, ó. E não se esqueça aí de fazer a sua inscrição aqui no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo aí pros seus amigos, se estiver fazendo sentido para você. E vocês tiveram aí a oportunidade de ouvir aí um jovem talento aqui de Minas, aqui de Belo Horizonte, ali na Lagoa Santa, mora pertinho, tá vindo aqui agora pro Belvedere, exatamente por causa de ambiência, né, Rafael?
e tudo isso aí que a gente está falando faz sentido. E hoje, isso aí fica aqui um depoimento meu mesmo, né? Como um cara aí de 54 anos que está participando aí do mercado digital. Vocês ouvirem um jovem de 22, 23 anos, hoje para nós, para o Bruno também que está aqui de frente, participando com a gente, é normal, né, Bruno? Sim. A gente ouvir grandes palestras dos caras mais jovens, por quê? Assim, e aí vem aqui uma defesa minha mesmo. Eu percebo que essa juventude aí que está chegando agora, né, essa turma que entrou no marketing digital, eles descobriram, né, primeiro que é um baita negócio, né, e o segundo é que aquele cara que se preparar mais do que o outro, ele vai se destacar mais e, consequentemente, ele vai faturar mais. Então, a gente sempre, quem curte podcast, eu, por exemplo, sou quase que um viciado em podcast. Hoje eu assisto muito podcast, né? Semana retrasada te falei lá do Marcelo Germano. Sim. Marcelo Germano é um cara muito bom também. E outros mais que a gente tem aí, que por exemplo, hoje a gente tem lá o Caio Carneiro, que é muito bom, né? Ele faz uma live todo domingo às 21h30 com o Flávio Augusto e o Joel J. É uma live que pega fogo, porque os caras falam de empreendedorismo, alta performance. Aí o Caio vai lá em vendas, que o menino é um fenômeno. E aí com isso a gente vai aprendendo, ouvindo essa geração aí mais jovem. E quando eu fico de frente um garoto aqui como o Rafael, por exemplo, de 23 anos, o Rafael, vou te ser sincero, cara, eu fico numa alegria muito grande, porque é uma nova geração que está aí para mudar todo esse comportamento das pessoas. E você foi para um caminho que é exatamente esse. Você treina pessoas, né? Você tem um treinamento que faz muito sentido na vida dos caras até mais velhos. Mas são pessoas também que têm a humildade, né, Bruno? Para falar assim, vem cá. Ele tem 22, 23 anos, mas, cara, eu quero aprender com ele. E tem o seguinte, né, Carlos? O principal, independente da idade, tem resultado? Exatamente. Ele chega e mostra resultado, tá? Como é que tá sendo? Não, ele tá aqui tendo resultado, tá pegando empresa, tá transformando, tem empresa lá com 100 funcionários, tendo treinamento, e depois de um período, quando volta, tem resultado. Então, todo empresário, ele precisa disso. Ele precisa desse treinamento, ele precisa desse aperfeiçoamento. Para quê? Para poder escalar. Então, pelo que nós estamos acompanhando, né, no dia a dia, independente da idade, se você apresenta resultado, você carimba. Você pode mostrar, olha, eu faço dessa forma, tá aqui o resultado. Então, independente da idade, ele pode auxiliar, ele pode ajudar, ele pode gerenciar outras pessoas, né, cara? Então, isso é muito importante. E é uma mente totalmente nova, né, Bruno? Novas ideias, novos pensamentos. Ideias. Então, assim, chega com tudo mesmo, né? Chega aí com a faca nos dentes mesmo, justamente, né? Para furar aquela bolha, né, que a gente vive do empreendedorismo. E talvez você aí, você é empresário, você que tem aí 100 funcionários, você que tem 50, 60, 100, 200... Olha, é uma oportunidade. Aqui o Rafael ainda vai deixar os contatos dele, né? Agora a gente vai até falar um pouquinho sobre o treinamento, os treinamentos que ele aplica, sobre para fazer sentido aí na sua empresa, fazer sentido nos seus negócios, ou talvez até você mesmo pessoalmente, né? Talvez você quer aí bater aquele papo, ser mentorado pelo Rafael. Ô Rafael, hoje no mercado, quais são os treinamentos que você tem disponível aí e como é que é essa tratativa aí com quem está nos assistindo? Fala aí com o pessoal. Boa, vamos lá. Eu trabalho tanto online, né, Brasil e mundo afora, quanto presencialmente. Né? Presencialmente eu tenho o meu maior treinamento de todos, que é a minha imersão, o nome dela é Método DVE. DVE é a sigla, né? A sigla que eu utilizo nos meus treinamentos todos, que é um estilo de vida que eu mostro para as pessoas, que é destravando a vida extraordinária. Olha só. Então, o método DVE é o método que eu reúno todos os conhecimentos que eu vendo, que eu ensino em um lugar só. Que a minha imersão presencial, a próxima turma vai ser em junho,
agora, dias 16, 17 e 18 de junho, lá no Ramada, em Lagoa Santa. Já tem data, local. Sim. Inclusive, quem quiser participar dessa próxima turma, que é a turma 6 presencial, tem até desconto no hotel. Olha, então é só falar aqui lá no hotel que tá é bem ali no caminho, ali na principal lá de Lagoa Santa. Saiu ali no aeroporto de Confins, 5 minutos você já chega no hotel já. Então é um hotel meio que aeroporto, né? Sim. Então eu tenho o DVE, que é meu treinamento presencial, e eu tenho mais 2 treinamentos que eu quero indicar para as pessoas aqui. O primeiro é para todo mundo que quer entrar nessa jornada. Porque às vezes você está escutando a gente, só que você não iniciou uma jornada ainda. Você está aqui assistindo, caiu de paraquedas, está começando hoje. Vai para um treinamento meu, que é a minha comunidade. Eu vendo um treinamento junto com a minha comunidade, que se chama Inimigos à Produtividade. Dentro dela você recebe mais de 50 aulas sobre gestão de tempo, foco, disciplina, mentalidade, criação de metas. E dentro dele você tem acesso a um grupo exclusivo de alunos no WhatsApp, onde eu faço 2 encontros ao vivo por mês. Então você vai ter o meu acompanhamento, lives comigo, mais de 50 aulas sobre gestão de tempo, foco, disciplina, mentalidade, produtividade no modo geral. E o intuito desse treinamento é realmente destravar. Olha isso. Que é o meu treinamento online, que é a minha porta de entrada, né? E meu último treinamento, para quem é empresário, já está num nível um pouco maior, que são as minhas mentorias em grupo, que eu falei aqui no início, né? Que eu reúno empresários onde o conteúdo é realmente mais técnico, né? Mais no detalhe ali, igual você falou, né? Às vezes é o detalhe que faz a diferença, né? Como eu tenho alunos em nível AA, eu tenho que colocar eles num ambiente diferente. Não tem jeito, né? Claro. Porque é a linguagem que eles utilizam. E essas mentorias em grupo são para essas pessoas que estão querendo e já estão num nível um pouco mais avançado, né? Então, são esses 3 treinamentos que eu indico para você que está me conhecendo aí. O método DVE, que é a minha imersão presencial, as mentorias em grupo, dependendo do nível que você já está, e se você já está começando ou se você quer me conhecer, o meu treinamento porta de entrada, que é o Inimigos da Produtividade. E vale lembrar que hoje, você é empresário aí, né? Você que toca o seu negócio e talvez você comece a perceber que o mercado digital ele é cada dia mais presente nas empresas. Hoje, o Rafael, você sabe mais do que eu, né? Porque você pratica isso aí, o Bruno também. As imersões. Imersões é um negócio assim que hoje, né, o Bruno, devia ser uma obrigação do empresário. Do empreendedor, né? Com certeza. De o cara procurar uma imersão e entrar no grupo para quê? Disciplina, foco, muda tudo. E a ambiência também, sem falar do network. O Rafael mesmo falou aqui, né? Ele tem alguns níveis de imersão, né? Do nível AA, ou seja, aquele empresário que já está faturando o mais alto, né? Que aí é o momento que você vai se conectar com outros empresários do seu nível, discutir negócio, ou seja, isso já é um mastermind, né? As minhas mentorias em grupo é o meu mastermind. Mastermind, né? Onde eu e a grande vantagem disso tudo é que é o seguinte, porque talvez você tá ali com um empresário que tá no mesmo ramo e ele usa uma estratégia que você não usa até o momento, mas que como ele já usou e foi uma estratégia de sucesso, isso pode encurtar muito o seu caminho. Então vale a pena essa troca, né? E talvez faça até a diferença também, ô Bruno, quando o cara é de um ramo, por exemplo, um lojista, você que vende carro, e você entra numa imersão que não tem ninguém que vende carro lá, mas tem empresário de outros segmentos que usa estratégias que você pode usar no seu negócio. E que dá certo ali no ramo dele, que você pode adaptar para o seu e também ter resultado. Exatamente. Porque às vezes as pessoas estão todas fazendo a mesma coisa, as mesmas estratégias, e você está ali vendo um outro ramo e a pessoa usando uma estratégia específica, e quando você adapta, você vai ver que você vai ter um diferencial no mercado. Isso pode fazer uma grande diferença. E você deve vivenciar isso toda hora, né, Rafael? Seus grupos de mentoria. Cara, eu ensino muito isso para as pessoas, né? Atente-se aos princípios e quebre as regras. Ou adapte as regras, né? Porque cada jogo é um. O seu negócio é um, do Bruno é outro, o meu é outro. Ou seja, temos regras diferentes. Claro. Mas o princípio do jogo é o mesmo. Então, quando o empresário ele entende essa parada do princípio, que ele pode adaptar, criar uma regra diferente, mudar alguma coisa, né? Cara. Vira o jogo, né? E hoje, o Rafael, a gente está dando aqui no Keep Selling uma oportunidade, por quê?
no nosso meio, o meio que eu convivo mais aí, né? Já é assim, é notório, todo mundo sabe que a galera do marketing digital tem feito muita diferença. E a gente está tendo aqui a oportunidade de estar conversando, né, o Bruno, com um cara que faz a diferença aí no mercado. E olha, é aqui de praticamente de Belo Horizonte. Ou seja, a gente vai atrás das nossas mentorias, a gente vai muito para São Paulo, né, Bruno? Sim, São hoje Paulo. nós estamos trazendo aqui o pessoal daqui para mostrar o resultado. Não, e a gente tem que lembrar, Bruno, que aqui em Belo Horizonte tem muito cara fera. Tem. Aqui mesmo nesse podcast a gente já trouxe aqui alguns treinadores, uns caras muito bons. E talvez as pessoas de fora talvez dão até mais valor nos caras que estão aqui, né? Então por isso que a gente está abrindo, para quê? Para você aí, você que talvez por algum motivo também você não quer esforçar muito, fala, não quero viajar para São Paulo para participar de uma mentoria, para participar de um treinamento. Aqui, ó, tá ali do lado, Lagoa Santa, um hotel Ramada, todo mundo conhece. Tá aí, tem os dias. Repete novamente aí, ô. Dias 16, 17 e 18 de junho. Olha Sexta, só, sábado e domingo. Tá quase aí batendo na porta esse programa. Fala seu Instagram pra galera te acompanhar também. É o seguinte. Pra quem assistiu esse podcast até agora e quem entrar na comunidade, não é meu aluno, me manda uma mensagem no Instagram, tá? Que você não vai pagar o mesmo preço que todo mundo, você vai pagar um preço especial. Olha aí, ó, tá vendo? @o Rafa Machado C de Castro. Então é o Rafa Machado C, com F também, né? Porque Aí, a gente vai deixar aqui no Caracteres aqui, o Sérgio aí, nosso editor, vai deixar aqui. Você quer passar também número de WhatsApp, contato? Pega aí. Fica à vontade aí. 31 97100 6718. Treinamentos para empresa, palestras para empresa, tudo isso, realmente me manda uma mensagem lá no Instagram, no WhatsApp, que a gente troca uma ideia, porque depende muito do número de funcionários, como é que funciona a empresa. Exato. Pra gente trocar uma ideia. E sem falar, pessoal, de uma energia, né? Você leva aí, né, o Bruno, você leva um cara de 23 anos para falar de alta performance, para falar de gestão de tempo. Gestão de tempo hoje é o que quebra todo mundo aí, né, o Bruno? Sim, com certeza. Hoje bloco de produtividade. Poxa, cara, hoje gestão de tempo. Nós vamos falar em bloco de produtividade, você viu o sorriso dele como é que até abriu? Não, que é o que ele mais gosta. Exato, hoje a produtividade, ela faz muito sentido para todo mundo. Igual aí, até, eu queria falar, até antes de encerrar, mas agora eu lembrei de bloco de produtividade, né? Eu mesmo descobri o meu bloco de produtividade. E é por isso que eu consigo entregar mais hoje dentro do meu negócio, né? Cara, eu descobri que eu tenho que dormir cedo. Eu gosto de acordar cedo, fazer minha caminhada. Então, 5h15 da manhã já estou fazendo meus exercícios. E ali 6h30 eu chego, tomo um banho, vou trabalhar. 7h30 eu estou no escritório. O que eu faço? Eu deixo as tarefas mais difíceis para esse horário de 8 horas da manhã. Por quê? Eu já fiz exercício, eu já tô me sentindo bem. Tá endorfinado, né? Exatamente. Os hormônios eles já estão ativados. E ali eu sinto que eu consigo produzir. Então eu sempre gosto de deixar tudo que for mais difícil vai ficar para a parte da manhã, porque eu sei que eu vou sentar e vou resolver numa facilidade. Então isso é simplesmente um bloco de produtividade. Eu entendi como que o meu corpo funciona melhor e deixei aquelas tarefas que são mais difíceis para aquele horário. Então às vezes você pode adaptar para o seu negócio. E vale lembrar que a produtividade, aí nós temos aqui o mestre aqui para nos corrigir, é que cada ser humano ele tem a sua hora boa, né, de produtividade, né, o Rafael? E você precisa descobrir, né? É igual, por exemplo, o Bruno acorda 5 horas da manhã. Cara, eu não sou ninguém 5 horas da manhã. Eu já aceitei. 5 horas já fez muita coisa. Pois é. E aqui, quando a gente começou aí vendo a galera do marketing digital, aí os caras tinham uma parada que era o seguinte, falou assim, olha, você tem que acordar às 5 horas da manhã e tomar banho gelado. Eu não vou tomar banho gelado. Como assim? Eu tomo todo dia. Eu falei assim, 5 horas da manhã, banho gelado? Eu falei, não dá, cara. Eu falei, mas eu ainda vou tomar esse banho gelado aí pra me ver o que vai dar. E aí o próprio Samuel Pereira, lá vi ele mergulhando lá em pedra de gelo, lá o Érico Rocha faz isso quase todo dia lá na banheira dia, dele. Quase não, todo dia. Mas aí, todo dia, né? Mas aí um dia eu, assistindo um podcast lá do Christian Barbosa é um mestre também aí em disciplina, produtividade, né, em gestão de tempo e tudo mais. E ele falou assim, não, cada um tem a sua hora boa de produtividade.
né? Hoje cada um tem as horas X de sono que para repor e tudo mais. E aí eu falei assim, caramba, esse negócio faz sentido, porque eu, por exemplo, eu não acordo 5 horas da manhã. Então lá em casa lá a gente tem ali uns 7h40 pra gente levantar, tomar um café e depois das 8 eu saio. Ou 9 horas, dependendo do papo que rolar de manhã lá, né? E aí as pessoas sempre têm algumas crenças até limitantes, né, em relação ao horário, né? E eu acho que cada pessoa, né, o Rafael, tem o seu horário produtivo. Por exemplo, eu tenho uma galera que trabalha comigo, que são de TI, os caras, eles são produtivos na madrugada, cara. Aí você fala, como assim, pô? Madrugada não é pra dormir? Mas os caras, eles produzem de meia-noite às 3 da manhã, pau quebrando mesmo, e são os horários bons pra eles. E aí eu falo, mas como assim, cara? Esse horário? Eu falo, cara, fica tranquilo, aí a gente faz aqui, é esse horário que a gente gosta, né? E assim, na vida de todo mundo é assim, né, Rafael? Todo mundo tem o seu horário, cara. Isso, assim, impor regra de horário não rola, sabe? A não ser que, cara, você tem um emprego formal, que tem que cumprir horário, mas eu não sou o cara de acordar às 5 horas da manhã. Eu acordo 7h30, 8, entende? Não passa disso porque eu acordo, né? Mas eu vou dormir 1h da manhã. Eu tenho mentoria que eu acabo 2 horas da manhã. Então, eu não tenho horário, né? Assim, eu faço o que tem que ser feito, uma coisa que você tem que aprender. Pare de pensar muito em horário, comece a pensar no que você precisa fazer, né? Isso é muito importante para quem está numa jornada de produtividade. A sua agenda, ela tem que ser flexível ao ponto de você entender como que você funciona, igual o Bruno aqui falou, igual ele também falou, igual eu também sei meus horários. Por exemplo, o meu melhor treino é quando eu acordo. Eu tenho que acordar em jejum, adoro treinar em jejum, vou pra academia. Cara, se eu treino de noite, eu acho um saco. É igual o treino do Fernando ali, ó. O treino do Fernando é de 10 às 11 da noite. Cara, e ele gosta. Mas é isso que é importante, ele vai. Tem gente que impõe regra e não vai. Porra, cara, você quer ser o cara que não fala nada, mas vai, faz o que tem que ser feito e tem resultado? Ou você quer ser o cara que fica impondo um monte de regra e não tem resultado nenhum? Né? Exatamente. Concordo, Rafa. Mas é isso. Hoje a gente abordou aqui alguns temas, mas esse papo nosso aqui, pessoal, é assim, o que está acontecendo aqui no nosso podcast? A gente traz, né, empresários, empreendedores, lojistas, vendedores. Cara, a gente trouxe aqui alguns vendedores mesmo de loja, cara, que foi muito interessante. A gente trouxe aqui o Josué, né? O Josué falou, cara, eu comecei vendendo na Ricardo Elétrico. Aí eu comecei a vender na Ricardo Elétrico, aí depois vi esse negócio de carro e tal, me interessei, entrei, hoje o cara é um campeão de vendas, entendeu? Então a gente traz aqui as pessoas exatamente para se conectar também. E a gente tem a oportunidade de voltar várias vezes. Eu sei que o Rafael, ele como um treinador, ele treina várias habilidades. Então, em um podcast só a gente falar tudo, a gente ficaria aqui até amanhã, né? E aí o podcast acaba ficando muito longo e tudo. Mas, Rafael, olha, a gente gostaria de poder contar com a sua presença outras vezes aqui, pra gente estar falando de outros temas. É só né? Marcar, pô. Porque eu quero aí que essa galera do carro engaja mesmo, entendeu? A gente tenta, conversando com o Bruno, falou, Bruno, a gente precisa trazer uma moçada aqui do marketing digital, que não vende carro. É uns caras para contar a jornada deles aí, porque são jornadas vencedoras, né? São pessoas que não vendem carro, mas fatura muito alto, né? Então é igual o Rafael. O Rafael aqui tem resultados que, se ele falar com você, você vai arriscar, você fala assim, eu vou fechar minha loja e vou virar um treinador de gigantes. Exatamente, né? Graças a Deus. Mas é isso. Então tá aí, pessoal. O Rafael foi uma grata surpresa para nós aqui. Rafael falou, fico contente demais, cara, de você estar aqui com a gente. Eu que agradeço. O Bruno já é o nosso amigo aí, o Bruno que ajuda a fazer esse network aí para trazer os caras. Aí, é um mestre, né? É um mestre, né? Tô aprendendo com vocês. Isso, e aí a gente vai bater nesse papo aqui exatamente para fazer sentido aí para vocês, né? E olha, talvez o próximo entrevistado aqui, o
próximo a participar desse podcast pode ser você. Você que está nos assistindo aí, ó. Se você também quiser participar, só mandar aqui um WhatsApp para nós aqui. Eu vou deixar aqui no descritivo aqui o nosso WhatsApp também, o nosso e-mail, né? E é isso. Hoje o Keep Selling é continue vendendo, né? Um termo em inglês aí, exatamente para ajudar as pessoas. E passando aqui para te agradecer, né? Por hoje. Hoje a gente conseguiu trazer aqui o Rafa, que tá lá com a gente no escritório, e pelo que o Carlos passou pra gente, vamos trazer o pessoal do marketing. Eu falei, cara, a gente tem que trazer pessoas novas com resultado, porque eu acho que faz todo sentido pro negócio, né? Sim, então, claro. Passando aqui para te agradecer pela oportunidade, cara, pode contar com a gente sempre. A sala é sua, e aí nós vamos trazendo mais gente. Vamos trazendo e vamos enchendo esse podcast aqui. E aonde tiver conhecimento, a gente vai trazer aqui para você mesmo ter essa oportunidade de aprender cada vez mais. Porque hoje, Rafael, você como treinador, eu tenho certeza que você também, além, né, de que é a sua profissão, né, você é remunerado por isso, mas te faz bem, não faz não? Fala a verdade. Porra. Hein? Eu acho que se você nem recebesse, você já estaria feliz. Porque, assim, cara, a gente... E outra, quanto mais você ensina, mais você aprende. Não é assim? Cara, eu falo que eu sou muito bom em duas coisas. As minhas duas melhores habilidades. Primeiro, aprender. E segundo, ensinar. Olha aí, cara. Eu sou muito bom em aprender. Aprender com quem? Com meus alunos. Exatamente. Eu tenho um grupo de mentoria, um monte de empresário. Pô, eu vou parar de falar um pouco, vou deixar eles falarem. Peraí, deixa eu aprender com eles. Quantos erros eu já evitei de ter só aprendendo com meus alunos? Nossa. Então eu tenho uma faculdade, né? É isso aí, cara. Dentro da minha casa, né? Parabéns. E olha, e assim, e o legal de tudo isso aí é a idade, pessoal. Os caras são muito jovens e hoje realmente assim faz sentido, né? Quando um jovem fala assim, eu vou trancar aqui a minha faculdade porque eu vou por um outro caminho. Isso aí a gente vê os grandes aí do digital sempre falando isso, né? E hoje em dia acontece cada vez mais comigo, né? Igual eu falei lá no início que a contabilidade é um coração da economia, e é bem isso mesmo. Hoje, cada dia mais no escritório, chegam novos empresários com 18, com 17, eu ainda vou fazer 18 para mim poder não precisar fazer emancipação. Então, hoje, cada dia mais eu estou recebendo jovens entre ali 18 e 23 anos, já com a visão de empreender, de regularizar o negócio, de pagar as contas certas, de querer economizar. E o Rafa falou isso lá atrás, não é o faturamento, ele quer saber da margem de lucro. Ele não quer saber, ele não quer mostrar aqui números, eu tô faturando milhões, ele quer saber o seguinte, eu tô lucrando milhões. Então você vê os jovens buscando, Carlos, essa questão de reduzir, de pagar menos impostos, de ter mais lucro, e isso mostra que a visão empreendedora, independente de ter feito a faculdade ainda ou não, entendeu? Então isso é muito satisfatório pra gente como empreendedor, né? E aqui a gente sempre tenta também, provocar, né? E é provocar exatamente você que está nos assistindo. Talvez você tenha aí seus 20 e poucos anos igual o Rafa, talvez você tenha uns 30 e poucos, 40 e poucos, não importa. A gente traz, né, essa galera jovem para quê? Para você aí se espelhar neles, né? Porque eu vi lá no seu Instagram que você tem uma frase lá, quase que uma página de vendas. Se você fala o seguinte, se eu conseguir, mais ou menos assim, se eu posso, você também pode, né? Se ele atingiu esse grau de conhecimento e passando isso para as pessoas e, obviamente, prosperando com isso, você também pode. Com certeza. Então fica aí, fica a dica, né? Esse foi um dos jovens que a gente trouxe aqui. A gente vai trazer mais uma galera. E agora tá na hora de eu agradecer. Obrigado se você que ficou até agora, 2 horas de podcast, acredito que deu, né? É isso aí. Muito obrigado, Brunão, pela prazer do serviço, pela amizade, pela recepção e pelo convite. E o Keep Selling, que não é Keep Selling não, é Growth Selling, aumentar essas vendas. Growth. É isso aí. Pessoal, então por hoje
foi só, né? Hoje a gente deu uma pancada aí, né? De marketing Por hoje digital. foi só não, por hoje foi tudo isso. Tudo isso aí, né? Ainda vem muita coisa, né, Bruno? E olha, Bruno, contando aí com a sua ajuda aqui na sala do Keep Selling. E aqui é isso, pessoal. Toda semana a gente promete aí novidades para vocês. Como o Pedro falou, muito obrigado aí pela audiência, né? E olha, se você realmente gostou desse podcast, manda aí pro seu colega, manda aí pro seu parente, quem quiser aprender, quem quer entrar nesse segmento de vendas, porque hoje todo mundo precisa vender. E olha, a gente sempre fala aqui que é a profissão que você pode ganhar mais do que o seu patrão, isso se você for trabalhar para alguém, ou se não, você pode escalar aí, olha, infinitamente e buscar aí a prosperidade, exatamente para você ajudar sua família, né? E até você mesmo conquistar as coisas que você quer. Parafraseando aqui novamente o Rafael, o que ele falou, né? Se eu conseguir, você também vai. Então, é isso aí. Né? É isso aí. Pessoal, valeu. Por hoje é só e eu te espero aí no próximo Keep Selling, no próximo episódio. Valeu. Valeu, galera. Tchau, tchau.